Deus abençoe a todos. Boa noite. Nós vamos ficar de pé e vamos ler no livro de Malaquias, capítulo 3. Todos acharam? Malaquias, capítulo 3. Diz assim sua palavra: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Podeis sentar. Todos nós sabemos que esse texto trata de João Batista. Ele é o mensageiro que veio preparar o caminho do Senhor. E como é que nós sabemos? Através do testemunho do seu pai, Zacarias. Lucas 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aleluia. Esse é o testemunho de Zacarias. E aqui eu quero parar e dizer: Zacarias seguia servindo a Deus da maneira que ele aprendeu. Ele era um homem justo. O que havia de especial em Zacarias? Ele era um crente. Ele era um sacerdote. Mas mesmo assim, o que havia de especial nele? Nada de especial. Ele era um crente no Senhor, guardando os mandamentos de Deus. O que ele fazia de especial que qualquer crente não deva fazer? Nada. Ele guardava os seus serviços, cabia-lhe então oferecer incenso, ele era um sacerdote, então ele cumpria o seu dever como sacerdote. Ele orava, ele tinha suas tristezas, suas frustrações, ele era um velho com sua esposa e não tinha filhos. Ele seguia servindo ao grande Deus Jeová, vivendo uma vida justa e, de repente, em seu trabalho diário, Deus veio em seu encontro. Amém?
O que havia de especial com Zacarias? Não havia nada de especial. Ele apenas cumpria o seu dever para com Deus, para com a palavra. Pergunto eu aos irmãos, nessa noite de comunhão, o que nós devemos fazer de especial para com Deus? O que nós devemos ter de especial? Será que nós temos que ter um tipo de vida super diferente, uma vida cheia de coisas assim extraordinárias? É assim que nós devemos viver? Não. Nós nem conseguiríamos viver esse tipo de vida. Nós temos que viver uma vida comum que honre e que sirva a Deus. E o que vai acontecer? Nós devemos, como somos ensinados, lançar sobre eles as nossas ansiedades, comunicando a Ele em oração as nossas tristezas, as nossas dores, e seguirmos servindo a Ele, porque perto está o Senhor dos que o temem e os livra. Então ia Zacarias vivendo esse tipo de vida que eu tenho que viver hoje e que você deve viver também hoje. Fazendo aquilo que lhe cabe. Servindo a Deus como você aprendeu na Bíblia e lançando sobre Ele nossas súplicas, nossas petições, fazendo conhecidas a Deus a nossa causa, as nossas dores. E em certo momento, havia uma profecia para se cumprir. Que profecia era esta? Haveria um homem que iria diante do Senhor, um mensageiro, que prepararia no ermo o caminho para o nosso Deus. Isaías 40. Zacarias não estava tendo um estudo profundo acerca de uma doutrina maravilhosa escondida na palavra de Deus. Ele apenas cria na Bíblia. É o que nós devemos fazer essa noite, crer na palavra de Deus. Há muitas coisas grandes que nós não temos como entender tudo. Nós não temos como conhecer todas as coisas. E Paulo mesmo disse, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, sem amor nada seria. Então nem proveitoso é isto. Mas nós não sabemos todas as coisas. Há coisas que nós não sabemos e não vamos saber. Mas há aquilo que nós sabemos, e nós falamos esta manhã, como ser um cristão, ser honesto, ser justo, ser verdadeiro, ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom esposo. Amém? Amém. Ser um bom funcionário. Isso nós sabemos, isso garantirá. Não que isso garante, a verdade é que isso prova que você foi salvo por Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo e assim vive uma vida limpa, honrando a Jesus Cristo no que quer que você faça aqui na terra. Zacarias não conhecia essa doutrina certamente, mas será que ele imaginou que ele seria pai de um profeta? Será que ele estava numa campanha espiritual? Olha, a nossa campanha agora é para darmos luz a profetas. Então, mamães, vamos fazer 7 sábados de oração e jejum, porque as mães que vierem para essa campanha maravilhosa vão dar luz a profetas. Não havia nada disso. É obrigação de todos nós orarmos e buscarmos a Deus. Amém. Não com nenhum interesse particular, mas porque nós precisamos honrar e servi-lo e estar prontos para a batalha onde quer que ela se apresente. Não havia nada especial, nada poderoso, nada tremendo acontecendo na vida de Zacarias, a não ser um problema que machucava o seu coração. Ele não tinha filhos. O que ele fazia? Ele orava. Olhe para você esta noite. Se você quer que Deus venha em sua vida, você não precisa de nada maravilhoso, nada que intrigue muita gente por não conhecer aquilo que você conhece, aquela visão particular de alguma coisa na Bíblia, alguma doutrina, alguma coisa diferente. Você precisa ser como Zacarias, fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Seja justo. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus e a sua justiça não são coisas complicadas. Sabe o que é o reino de Deus?
É a palavra feita poder. É o Espírito Santo. Quando essa Bíblia passa a viver em você, você pertence ao reino de Deus. Não é complicado. Deus tinha o seu plano de enviar um mensageiro antes dele mesmo vir. Isso é outra prova de que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro e a vida eterna, e que não existe uma coisa como a Santíssima Trindade. Porque a profecia que trata desse enviado, que prepararia o caminho do Senhor, de Deus. E muito bem, quando esse mensageiro vem à terra, ele prepara o caminho de quem? Do Senhor. Porque em Isaías 40, verso 9, salvo engano, está escrito que aquilo que ele devia anunciar à cidade de Jerusalém, aos seus moradores, era aquele que viria preparar o caminho. Ele deveria anunciar, preparar o caminho e anunciar uma coisa para os filhos de Israel. E o anúncio dele era este: eis aí está o vosso Deus. Quão simples é entender a doutrina. Ora, se eu sei que o mensageiro enviado para preparar o caminho do Senhor é João Batista, se eu sei que esse João Batista preparou o caminho de Jesus Cristo, ora, e se a Bíblia diz que ele prepararia o caminho do Deus de Israel, quem era Jesus Cristo? O Deus de Israel. Não é complicado. Zacarias não podia entender essas coisas, ele podia servir a Deus. Deus tem um projeto acontecendo nesta noite. E você não tem que entender tudo. Não precisa. Mas se você for como Zacarias e como Isabel, servindo a Deus, o que está para vir, virá e te incluirá nisto. Agora, o fato é que algumas pessoas ficam meio que sobrenaturais. Ora, irmãos, nós somos naturais, somos seres humanos. Se você ficar preocupado em ter um sonho, em ter uma visão, em ter um arrepio, em sentir algo... Bem, você está indo para um campo dificultoso para você, difícil. Porque nós somos seres humanos. Se o sobrenatural quiser fazer contato conosco, ele o fará e você saberá que foi ele. Lembra o que eu falei de manhã? Imagine que eu falo inglês, ou que eu falo português aqui. E o irmão Reginaldo quer mandar uma mensagem para mim, aí ele manda a mensagem em inglês. Seria útil para mim? Eu não sei inglês, eu sei português. Eu não entender nada. O ideal é que o irmão, ou então o irmão Reginaldo quer fazer contato comigo e eu sou um estrangeiro. Aquele rapaz ali, aquele pastor lá, pastor Messias, bem, ele é de que país? Do país tal. Ele fala que língua? Fala francês. Muito bem, eu vou mandar a carta para ele em francês, porque eu quero que o pastor Messias entenda o que eu estou falando. Muito bem. O Senhor Deus tem mandado uma carta para nós, a Bíblia. Como é que ele mandaria a Bíblia no idioma que eu não soubesse entender, que eu não conhecesse? Seria útil para mim? Não. Então ele mandou sua palavra no meu idioma, mas cheio de símbolos. Oh, seria igual. Será que Deus mandou uma carta para mim que eu não posso entender? Que brincadeira é essa? Deus é um brincalhão? Por que ele fez isto? Está pregando uma peça em nós? De maneira nenhuma. Por isso, porque Deus é bom e sabe que a Bíblia é questão de vida e morte para seus filhos, ele escreveu a Bíblia de uma maneira que eu pudesse entender, mas que os sábios dessa terra não poderiam entender. É porque ele fala de coisas que eu, seu filho, que você, filho de Deus, conhece. Assuntos que só quem conhece Jesus Cristo sabe. Porque disse o irmão Brana, conhecê-lo é vida. Você pode conhecer a Bíblia e não conhecer Jesus Cristo. Um homem disse ao irmão Brana, você não conhece bem sua Bíblia. O irmão Brana disse, é possível que eu não conheça bem minha Bíblia, mas eu conheço muito bem o autor dela.
Aleluia. Esse é o ponto. Devemos conhecê-lo. Nós não estamos aqui fazendo apologia à ignorância. Como já falamos pela manhã, você deve conhecer a palavra de Deus. Mas conheça a Deus. O caminho fica mais fácil. E não é difícil conhecê-lo. E disse o irmão Brana, conhecê-lo é amá-lo, e amá-lo é servi-lo. Zacarias não sabia no que ele estava se metendo. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas Deus sabia bem, e Deus conhecia Zacarias. Da mesma forma, Deus conhece você nessa noite. Deus conhece os seus passos, conhece todos. Deus conta os seus passos. Deus sabe, os seus olhos estão sobre os justos. Deus não tira a visão de você, de nós nessa noite. Ele nos conhece. Há algo acontecendo. Eu não tenho condição de ver tudo à minha frente. Nós somos como alguém que dirige e você tem uma ladeira grande ou algo assim e à sua frente tem uma carreta, sabe? E a carreta lhe dá passagem e você não consegue ver, mas se você confiar e se for prudente, se for bom, você pode seguir o conselho do carreteiro, você vai ultrapassar e vai ver que ele disse para você passar e porque você podia passar. A pista estava livre. Sabe por quê? Eu não entendia muito bem, até que um dia eu subi numa carreta e vi que um carro pequeno parece uma baratinha no chão. Um carreteiro tem a visão muito mais adiante do que um carro pequeno. Então ele pode ver muito mais. Ele disse, pode ir que está livre. Você vê se não tem segurança, mas ele vê lá adiante. Pois bem, Deus é mais do que esse carreteiro. Deus conhece tudo que vai acontecer, mesmo antes de acontecer. Deus conhece todos os nossos passos. Então é muito bem, mas Deus não pode dizer assim, ó, a sua história é essa aqui, ó. Você vai passar por isso. Ele não faz isto. Por que ele não faz isso? Você acha que seria útil Deus contar toda a sua história, do começo ao fim? Ele não faz isto, porque não é útil para nós. Se o fosse, ele o faria. Nós devemos agir por fé e confiar nele. O irmão Brana chegou a dizer que Deus gosta de nos colocar em problemas. Pense nisso. Deus gosta de deixar a gente com problema. Para quê? Para ver como é que nós vamos nos proceder. Amém. Aleluia. Ele está perto, ele pode resolver agora o problema, mas ele observa a sua atitude. Que coisa, não é? Deus seja louvado por nos ter enviado um profeta que disse: Deus gosta de nos colocar em problemas, porque ele quer demonstrar a sua graça, o seu amor. Aleluia. Se não tivéssemos doenças, não conheceríamos ele como curador. Os problemas vêm para Deus poder se manifestar, para que possamos confiar nele. Muito bem. O ponto nesta noite que eu queria deixar bem claro com os irmãos é que Zacarias foi incluído em algo muito grande e ele não vivia buscando nada grande. Nós queremos estar nesse arrebatamento. Eu quero ir lá. Não tenho condição de mim mesmo. Há muitos correndo para cá e correndo para lá, outros esquecidos mesmo desse evento, do rapto. Mas eu já descobri que eu não tenho condições de mim mesmo de acrescentar um côvado à minha estatura, nem um fio de cabelo à minha cabeça. Eu não tenho condição. Eu tenho que confiar em Deus. E o que, pastor? E viver uma vida limpa que honre o Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acha que você algum dia vai viver tão corretamente que Deus vai dizer, esse aqui pode vir? A não ser que ele faça algo por você? O fato é o seguinte: quando nós caminhamos, sempre confiando em Deus, medindo nossos passos, a nossa vida beirará a perfeição. Porque será algo que nós fazemos naturalmente.
porque nós estamos caminhando no caminho que ele falou para caminharmos e vivemos uma vida simples, comum, não procuramos, não ambicioneis coisas grandes, mas contentai-vos com as humildes. É este o caso. Nós procuramos fazer tudo simples para dar certo. Amém. Não estamos nos aventurando em assuntos grandiosos, coisas tremendas. Não, eu não tenho condição. Se você falar muito difícil, eu não vou entender nada. E eu não tenho que entender. O que eu tenho que saber nesta noite, realmente, é que Jesus Cristo morreu por mim, nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, que há um que intercede diante do Pai por mim, por nós, que é Jesus Cristo. O que eu tenho que saber essa noite é que Deus enviou um profeta. O que eu preciso saber essa noite, e não é complicado, é que nós devemos e precisamos desesperadamente do Espírito Santo, da presença de Deus. Isso não é complicado. O que eu sei é que eu tenho que guardar a minha coroa. Aquilo que eu aprendi, o evangelho simples. E eu tenho visto, vou dar outro exemplo de motorista, digamos que os crentes sejam motoristas. Eles sabem o que tem que fazer, aprenderam tudo certinho. Mas aí começaram a ficar bons de volante, então a placa diz 80, eles aí 180. A placa diz dispare, ele diminui um pouquinho, olha e passa. Ele sabe que ele tem que dar seta quando se movimentar, deixa de dar seta. Ele sabe que tem que usar um cinto de segurança e não usa. É isto. Nós estamos ficando tão ricos, sabendo de tudo, como esses laodiceianos da nossa época, como a influência de Laodiceia sobre nós, que nós deixamos de cuidar do básico. O que acontece? Nós somos pegos de improviso e perecemos. Satanás, você já ouviu, e essa frase é muito importante. Você pode estar brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo, não. Ele veio te matar, te roubar e te destruir. Porque se falarmos, ele veio matar, roubar e destruir, é genérico, né? Pode ser qualquer um. Pois bem. Mas entenda que o diabo quer te roubar, te matar, te destruir. Nossa luta é contra ele. Por isso, vigiemos todos. Devemos fazer a nossa lição de casa. Se queremos ser aprovados, devemos estudar. Então, quando você chega em sua casa, converse em sua casa com sua família, medite nas palavras de Deus. Veja se não é a verdade. E veja se na sua semana que está entrando, ou na semana que passou, aquilo que foi pregado aqui neste púlpito não tem a ver com o que você viveu na sua semana. Deus não está brincando disto. Nós não estamos brincando aqui de igreja, não viemos aqui ver uns aos outros. Nós estamos nos preparando para o arrebatamento, a repentina tomada da igreja. Parece, quando falamos disto, é um grande evento, um evento maravilhoso, bíblico, verdadeiro. E aí nós pensamos, puxa, vai ser algo tremendo. Como é que vai ser? Observem como é que foi a vinda de João Batista. Também foi algo maravilhoso e tremendo. Um anjo apareceu. E o que foi que ele fez para que o anjo aparecesse? Alguma coisa tremenda? Zacarias fez algo tremendo para que o anjo lhe viesse? Fez. Ele era um homem justo. Se você vive uma vida justa, isso é tremendo diante dos anjos, diante de Deus. Está entendendo? Mas parece que o tremendo... Parece que o tremendo é você ter de Deus sempre as respostas. Parece que tremendo é você ser atendido rapidamente à sua oração. Tremendo é você ser crente durante muitos anos sem Deus atender à sua oração. Como Zacarias estava há muitos anos sem filhos e estava orando para que Deus abrisse a madre da sua esposa. Isso é coisa tremenda, é permanecer crente embora as tormentas e os problemas. Mas quão diferente é isso hoje?
Nós nos aventuramos por sensações e por modismos, então pensamos que estamos com Deus. Quem lhe disse isto? Olhe a palavra de Deus. São coisas modernas, são coisas novas. E temos toda sorte de música e toda sorte de subterfúgios, de formas aqui do púlpito, das igrejas, para emocionar as pessoas, entreter as pessoas. Mas o fato é que se você precisa estar gerando sentimentos em uma pessoa, isso é fabricado. Se você precisa de uma mensagem triste para fazer as pessoas chorarem na presença de Deus, isso é fabricado. Eu vou dar um exemplo. O irmão Branham, quando ele começou a pregar, ele teve que aprender a pregar também, não é? Como eu até hoje estou aprendendo. Ele tinha um pastor chamado Davis. Vocês lembram o nome dele? O Davis. E esse pastor é um pastor muito correto. E observe, de uma igreja batista, Batista Renovada, Batista, algo assim. E esse pastor, ele tinha uma experiência quando era mais jovem. E a experiência dele era a seguinte: havia um homem que andava nos cultos, nas grandes reuniões cristãs, e ia com um copo de ácido e abria a Bíblia no capítulo 16 de Marcos e disse: está escrito assim, beberão coisa mortífera, não lhe causará dano algum, e não vai lhe causar dano algum. Vocês não são crentes? Bebam esse veneno alguém de vocês aqui para eu provar que vocês são crentes. E assim esse homem incrédulo acabava com os cultos por onde ia. Agora veja, um dia ele encontrou o batista errado. Aleluia. Glória a Deus. Ele encontrou um batista que cria em Jesus Cristo. Eu espero que ele encontre alguém também aqui esta noite que crê em Jesus Cristo. Esse é o pastor que recebeu o irmão Branham. Onde o irmão Branham era um batista em seu começo de caminhada. Mas observe o pastor batista que era o pastor dele. Em certa ocasião, estava lá o pequenininho, o menino, o pastor novo, sem nenhuma crítica. Era um novo que fez isso. O velho devia ter ido lá, não devia não? Já viveu tanto, se morrer já... Mas não. Nenhum pastor velho disse: ó, Senhor, eu estou no lucro. Se eu morrer, eu vou lá. Se eu morrer, já vivi muito para o Senhor. Nenhum pastor velho se comoveu para beber aquilo, não. Mas vou contar aqui. E Deus me guarde, me ajude a ser, se chegar a ser um velho crente. Amém? Bom, ser um cristão, né? Apenas com mais idade. O homem chegou na reunião onde estava o pastor Davis de novo. Ou ainda, chegou lá. Chegando, o homem ofereceu o desafio. Vocês não dizem que são crentes? Está escrito, se vocês beberem algo mortífero, não lhe fará dano algum. E aquilo subiu no coração do pequeno homem que disse: se ele falar mais uma vez, eu vou. O pastor do lado disse: que é isso? Você não tem que provar nada para ninguém, não. O pastor, que já era velho, entendia, né? Não era mais, não tinha mais o coração, o sangue na guerra. Não, você não tem que provar nada para ninguém, não. Mas a chama acendia o coração daquele pequeno homem. Amém. Eu penso que era um pequeno, mas talvez seja um grande homem. Mas aquele homem cristão, aquele jovem, ele era um jovem, isto era. Então o homem fez o desafio e o pastor Davis levantou e foi lá. E disse: eu quero que todos saibam que Deus é poderoso para tirar aqui para me guardar aqui. Mas mesmo que eu morra, eu quero que todos vocês saibam que eu creio na Bíblia. Amém. Pegou o copo e bebeu. Nessa noite, 2.000 almas se converteram a Jesus Cristo, porque ele não morreu. E o diabo saiu dizendo: canhém, 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 canhém. Mas se ele ouvisse o conselho do pastor velho, 2.000 almas não teriam vindo para Jesus. Vocês estão entendendo? Por isso que quem é que nos guia? É um pastor velho?
Não, é o Espírito Santo. Sem nenhum espírito de arrogância. Está escrito: sou mais sábio do que os velhos, porque guardo a tua lei. E a lei também diz para respeitar os velhos, os anciãos, né? Nós sabemos disso. Amém. Nem um lado, nem o outro, né? Nós queremos o centro da doutrina. Então, o que foi que aconteceu de maravilhoso ali? Um homem se posicionou pela palavra. Isso causa toda manifestação espiritual sobrenatural. O problema é que nós queremos deixar de fazer coisas no natural para receber coisas do espiritual. A sua luta é no natural. Você não tem uma espada para cortar o diabo. Como é que você empunha uma espada para vencer o diabo? A nossa espada é a palavra. E como é que empunhamos ela? Como é que seguramos ela? Crendo nela. Citando a palavra. Mencionando a palavra e ficando detrás da palavra. É como quando dizem: você está fracassado. Dizem isso para você. Você diz: tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo a espadada que o diabo recebeu? É assim que nós vencemos. Mas na hora que é falado isso, o que acontece? Alguma luz brilha? Algum arrepio acontece na sua pele? Não, é uma questão de postura. Aleluia. E nós, como crentes, nessa noite, noite de comunhão, precisamos de ter postura cristã. E a nossa postura é permanecer pela palavra. Zacarias, ele não sabia o que iria acontecer, mas o anjo veio a ele. Diferente de Zacarias, nós hoje sabemos o que vai acontecer. Nós seremos arrebatados. Nossa mulher não vai ter um filho velha, ou algo assim, ou nenhuma irmã vai engravidar estando velha. Nós não estamos precisando disso. O que vai acontecer para a noiva, eu digo isso de maneira geral, mas se você precisa e deseja e quer isso, Deus é poderoso para te dar. Mas falando da igreja, o que nós estamos esperando é o arrebatamento nosso. Seremos tirados da terra, tirados daqui. E o que devemos fazer para isto? Aquilo que Zacarias fez. Ele fez uma campanha, não foi? Ele não faltava... O que ele fazia? Ele servia a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. É o que ele fazia. Ele não vivia um tipo de vida super. Ele vivia um tipo de vida simples. Aleluia. Mas há alguém que quer ver um tipo de vida super. Ora, vivamos um tipo... Sabe uma coisa? Todo mundo vê os esportistas darem saltos, ou corredores, e pessoas que ganharam muitos prêmios. Você vê aquele grande atleta, você pensa, puxa, que bom, ele vive correndo. Não. Ele tem que fazer muitas vezes muito exercício. E não pode comer o que quer comer, vive uma dieta rígida. Não é só correr um corredor. Ou aqueles ginastas que fazem aquelas coisas todas, eles não ficam correndo ou pulando. Eles têm que fazer exercícios diariamente, ter uma vida consagrada àquele esporte dele, para poderem ter aquilo que tem. E suas pernas escalam, você sobe para lá e dá salto mortal, dobra a coluna. Você fala, puxa vida, que coisa! Mas por quê? Ele vive fazendo aquilo. Mas aí nós, que não somos atletas, olhamos para aquilo e pensamos, puxa vida, que situação, como é que eu sou ruim? Não, é porque aquela pessoa passou tantos anos, e mesmo essa semana passada, enquanto você estava lá almoçando e dormindo, olha o que ela fez a semana toda aqui. Olha o tipo, quanta correria ela não correu esse final de semana, essa semana que passou, para ser o que é. Você não faz isto. Como é que seu corpo vai se acostumar com isto? Pois bem, eu quero dizer, você precisa estar acostumado com Deus. Se você lê a palavra e você vê tantos milagres, quando a hora do milagre chegar na sua vida, vai ser apenas mais um que você vai citar. Porque você sabe o que Deus faz.
Deus faz milagres. Na verdade, a sua mente começa a se misturar com a palavra de Deus e, de repente, a sua vida e aquilo que você pensa é exatamente continuação do que está escrito na Bíblia. Aleluia! Então você sabe que tudo é possível ao que crê. Não estamos esperando por um filho de nossa esposa velha. Estamos esperando pelo arrebatamento. E enquanto esperamos, o que devemos fazer? Como Zacarias, viver uma vida justa. Vou ler de novo. Vamos aprender com Zacarias o que fazer para receber uma visita de um anjo. E vocês sabem. Se vocês me perdoarem. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quer dizer, cumprindo toda a palavra. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe de em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Mas o anjo, e Zacarias vendo, turbou-se e caiu temor sobre... caiu temor. Ele ficou com temor? Ele não se achava então santo, não? Sim, Gabriel. Que bom que você veio, eu estava te esperando. Eu sou um homem de alta classe cristã. Trabalho desde minha mocidade aqui na igreja. Então realmente estou merecendo a sua visita. Não, ele estava com temor. Agora tem gente que conhece muito a Bíblia, que fica sem temor de Deus. Faz qualquer coisa, pode dizer qualquer coisa, até inventar uma doutrina, porque ele já é velho de igreja, até já pode inventar uma doutrinazinha, uma pequenazinha, porque ele tem moral, né? Um velho crente, ou um velho pastor, você entenda como quiser, então ele já pode inventar, né? Porque Deus respeita ele. Zacarias não, estava em temor. Então isso mostra que realmente ele era justo. Por que com temor, Zacarias? Você não é um homem correto e justo? E homem justo tem temor de alguma coisa? Tem. Um homem justo teme a Deus. Amém. Aleluia. Turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Eu preciso parar agora. Mas que fique sempre nítido para os irmãos que uma vida honesta, uma vida justa, traz a presença de Deus. Não entenda que um culto... ele estava em algum tipo de culto maravilhoso. Sabe? Ele estava operando aquilo que Deus estabeleceu que ele fizesse. Se você espera para uma bênção divina, um culto poderoso, uma visitação especial na igreja, você está errado. Porque muito provavelmente o arrebatamento acontecerá num dia que não terá culto. E você nem ouviu somente crer para ficar mais um pouquinho solene? Como é que vai ter o arrebatamento? Se você não é crente na sua casa, no seu trabalho, se você não busca a Deus lá em sua casa, se você espera que venha aqui na igreja e que aquele irmão cante, que o pastor pregue para você ficar animado, você não é um crente ainda. Você está sendo liberto ouvindo a palavra. Mas quando a palavra entrar no seu coração e fecundar a sua alma, na verdade, um filho, uma filha de Deus passa a crescer. E onde quer que ela for, ela manifestará o que é. Um filho, uma filha de Deus. E aquilo que Deus tem para nós virá.
E o que mais nós queremos não é um filho, não é um bem material. E se você precisa, peça. Não é feio pedir isso, não. Peça a Deus. Mas, desta maneira, vivendo a vida justa, Deus dará a nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela grande visitação que descolará nossos pés dessa terra e nos colocará na glória. Vivam a vida justa, que honre a Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus 26 e vamos diretamente à comunhão. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu quero lembrar a todos que nós estamos em campanha pela evangelização da Bahia. Estamos querendo alcançar o último eleito para irmos no arrebatamento. É o que o profeta ensinou. Então, quero dizer que você permaneça em sua posição, na sua turma, na sua hora, oferecendo o seu incenso, está vendo? Como Zacarias, ajudando a obra, ajudando a igreja, ajudando o trabalho, cooperando. E dessa maneira você cumprirá a sua função e Deus te abençoará e a obra prosperará. E quero lembrar a todos do nosso bom costume, da nossa cesta básica. E talvez você não saiba o que eu estou precisando, não é? E é bem chato falar aqui, irmãos, eu estou precisando de uma cesta básica. Mas é muito melhor, é mais discreto você ter a cesta básica ali todo mês e eu falar ali com o irmão, sou eu, a bênção é minha esse mês. Então eu penso que fica bem discreto. E é um ótimo costume nosso dividir o pão. Amém. E faça isso com alegria. Eu espero que eu não tenha que lembrar isso todos os meses, né? Mas parece que a missão de pastor tem a parte dos avisos. Os avisos. Mas quero dizer a você que faça isto, e se você fizer automaticamente, quem sabe alguém também não aprende isso de você e automaticamente faz, e automaticamente as coisas funcionam. E eu necessito que a igreja funcione automaticamente, de maneira que eu possa fazer a obra de Deus com mais liberdade. Amém? Não se esqueça da beneficência, e quero agradecer a todos pela ajuda que têm dado até hoje aqui, pelo trabalho, pela fidelidade, pelas ofertas, pelos dízimos. Deus os recompense, vos abençoe. Então você faz parte dessa vitória. Se alguém pensa, o pastor Messias fez tal e tal coisa, não foi o pastor Messias. Primeiramente, foi Jesus Cristo. Amém. E depois foi a igreja que está em Salvador que fez isto. Você colaborou. Não vai ser esquecido. Os méritos são todos divididos entre nós. Amém? Que Deus abençoe. É como uma faca. A parte afiada, nós geralmente dizemos, olha, que importante o fio da faca. Mas o fio da faca acaba. O que faz cortar é a força que está no lado cego dessa ferramenta. Vocês não acham? O fio é bem fininho e cega logo. A parte grossa é que sustenta. Pegue a parte fina da faca, separe ela e tente cortar alguma coisa com aquilo. Não corta. Não é assim? Isso é apenas uma limalha. Pode riscar ali, mas não corta. Agora, se aquela parte fininha estiver conectada com a parte firme e sólida e cega, então tem pressão suficiente para fazer o trabalho. Assim eu, nessa noite, sou apenas a parte afiada, mas não sou a parte mais forte. Deus seja louvado. Amém. Cada um, e por isso que sempre eu tomo uma limada para eu ficar melhor. Deus seja louvado. Então, eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, por todo o trabalho, por todo o esforço. Nós somos poucos, mas somos valentes, viu? Temos disposição. Disse o irmão Brana, ele leu isso no estádio de beisebol, disse, não interessa o tamanho do cão na briga, ou não o tamanho do cão na briga, mas o tamanho da briga do cão. E é verdade, né? Não interessa o tamanho do lutador, mas interessa o quanto o lutador luta. Então, nós estamos aqui lutando e vai aqui meu agradecimento a todos vocês. E essa é uma igreja muito querida. Por onde eu vou, o povo quer vir aqui, viu?
e nós queremos recebê-los e queremos que eles conheçam vocês. Então, Deus os abençoe, Deus os guarde. Eu sei que certamente Ele tem recebido o seu trabalho e te estimula a continuar trabalhando. Deus abençoe a todos. No livro de Mateus, capítulo 26, Mateus 26, nós temos o texto da comunhão. 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. João 13. Diz que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Está vendo? Jesus sabia quem ele era, por isso pôde se humilhar. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu te faço? O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Deus seja louvado. Poder sentar.